Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o tema a oferta da viúva pobre. Mas antes vamos dar uma olhadinha no que a palavra nos diz para hoje. Está lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, pois que os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Veja-me bem, a oferta da viúva pobre. E isso também me repete a uma história que uma criança, ela perdeu a sua mãe e ela tinha outra irmã mais velha. E essa irmã mais velha, ela cuidava dessa criança, né? Dessa menininha que era mais nova do que ela. E passaram-se alguns anos, né? A irmã cuidando da outra menor. E quando foi no aniversário da sua irmã mais velha, essa irmãzinha menor, né, queria comprar um presente para sua irmã. Aí saiu de casa para procurar alguma coisa para comprar, e passando em uma vitrine de uma loja, ela pôde ver de longe um colar com pedras azuis, justamente a cor dos olhos de sua irmã. E ela, pequenininha, colocou o rostinho dela na vidraça daquela loja, pensando naquele colar para dar sua irmã, e entrou na loja e tirou do bolso um lencinho que estava todo amarrado. E ela começou a desatar os nós daquele lencinho, tirou algumas moedinhas, que também não era moedinha de muito valor, e chegou para o dono da loja, colocou as moedinhas em cima do balcão e disse que queria comprar aquele colar das pedras azuis, porque era da cor dos olhos de sua irmã e que queria dar de presente porque era o aniversário de sua irmã. O dono da loja olhou para aquelas moedas, olhou para o colar era muito caro, era valioso, né? Mas ele, percebendo a inocência daquela criança, e ela falou para ele que a sua irmã era que cuidava dela desde quando sua mãe tinha falecido, e que sua irmã merecia um presente tão bonito quanto aquele colar. E aquele dono daquela loja se compadeceu da inocência daquela criança e foi lá na loja, pegou as moedinhas que ela pagou o colar, né, comprou, pegou as 3 moedinhas lá dela e colocou dentro da gaveta e foi na loja, fez um pacote bem bonito, colocou um laço lindo e maravilhoso e entregou para aquela criança. E aquela criança foi para casa, muito feliz, né, porque tinha comprado aquele presente para dar à sua irmã de aniversário. E aí, quando foi no final da tarde, a loja estava quase fechando, chegou a irmã que tinha recebido o presente para devolver o colar. Perguntou se foi lá e ela tinha comprado e que vinha devolver, porque aquele colar era muito caro e as moedinhas que sua irmã tinha dado para ele para comprar aquele colar não cobria o valor do colar. O dono da loja recebeu o pacote, né, dela, foi lá no fundo, pediu para ela esperar um pouquinho e foi lá na loja,
fez outro pacote diferente, colocou outro laço diferente, fez aquele presente lindo e devolveu para a irmã da menininha. E falou para ela que aquele presente simbolizava o amor e a gratidão que a irmã dela tinha por ela. E ele não tinha o direito de tirar esse sentimento e essa maneira que a irmã dela encontrou de demonstrar isso para ela. Então, veja-me bem, as duas histórias, né, elas falam, né, de algo que você tinha, algo que era tudo para você. Tanto a viúva como aquela menininha tinha aquelas moedinhas que era só o que elas tinham. Era tudo que elas tinham. Mas tanto a viúva como aquela menininha tinha o seu coração o quê? Grato. Tinha a gratidão. A viúva foi para a igreja e naquele momento do dízimo e das ofertas, era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais nada. Ela tinha só aquelas duas moedinhas que Jesus disse que não tinha valor. E ela era pobre. E ela talvez fosse chegar em casa e não tivesse o que comer e nem como comprar. Aqueles outros ricos lá que ofertaram, que deram o seu dinheiro, estava dando do que o quê? Do que sobrava. Eles tinham demais, não ia fazer falta. Mas a viúva sim, a viúva ela não tinha de onde tirar. A viúva ela não trabalhava, ela não tinha como, de onde tirar mais, né? A menininha também, ela tinha o seu coração grato porque a sua irmã cuidava dela no lugar da sua mãe. E ela tinha uma gratidão enorme. E naquele aniversário da sua irmã, ela queria presentear ela com aquele colar que simbolizava a cor dos seus olhos. E aí é interessante a gente pensar um pouquinho, olhar, sair da história da viúva, sair da história da menininha que queria ser grata à sua irmã pelos cuidados, e a gente olhar para dentro de nós. E nós, o que nós temos oferecido a Deus por tudo de bom que Ele nos dá. Pela manhã, quando a gente acorda e sente, a gente não morreu, a nossa respiração não parou. De manhã, quando a gente acorda, que a gente sabe que tem um trabalho, que a gente sabe que tem café para tomar, que tem o pão para comer, que a gente sabe que tem a casa, que tem a cama, o lençol, que tem a comida. Quando a gente sabe que a gente tem a saúde, como a gente tem agradecido isso a Deus? Como é que a gente tem demonstrado essa nossa gratidão a Deus? Eu vou um pouquinho mais além. Como a gente tem demonstrado a nossa gratidão às pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos maridos, nossas esposas, os nossos filhos, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos. Como a gente tem demonstrado a nossa gratidão por eles, pelo que eles fazem por nós, pelos que eles são em nossas vidas. A palavra que a gente leu demonstra uma viúva pobre que ela é grata por tudo. E ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Deus, Ele espera de nós a gente dar tudo que a gente tem.
e tudo o que a gente tem e que podemos dar a Deus é a nossa gratidão, é o nosso amor, é a nossa adoração a esse Deus maravilhoso, que está sempre cuidando de nós, que está sempre atento às nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Deus, Ele está atento. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir os nossos clamores, para ouvir as nossas queixas, para ouvir as nossas aflições, as nossas dores. Ele está sempre acordado. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele trabalha até agora. Ele não descansa. Ele não dorme. Ele não nos abandona. Mas para isso a gente precisa se colocar no lugar da viúva pobre e fazer o que ela fez. Termos nosso coração gratos a toda bondade que Deus faz em nossa vida. Termos o nosso coração grato, igual essa menininha, que tudo que ela tinha, ela comprou aquele colar das pedrinhas azuis, porque era da cor dos olhos de sua irmã, e deu de presente, como uma forma de agradecimento por tudo de bom que a sua irmã fazia por ela. É isso que Deus quer de nós, gratidão por tudo que Ele faz por nós. E quero deixar uma frase para a gente pensarmos essa semana sobre o que a gente conversou agora, né? A frase diz assim, olha: todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Veja bem, quando a gente se esquece de agradecer pelo que nós temos, a gente se torna aquela pessoa que só pensa no que a gente não tem, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que só quer ir atrás do que não tem, aquela pessoa amarga. A gente precisa agradecer e ter gratidão por todas as coisas que estão ao nosso redor e que a gente tem, que a gente pode desfrutar nesse momento. E aí as outras coisas que a gente não tem, devido à nossa gratidão a Deus, Deus, Ele vai acrescentar. Elas vêm no tempo de Deus, na hora que a gente precisar. Que a gente reflita um pouquinho sobre gratidão nesta semana. E que a gente tire um tempinho, toda noite, quando a gente for dormir, a gente lembrar de agradecer por 3 coisas. Por 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Isso é terapêutico, tá? Isso faz bem para a cabeça. Isso faz bem para as nossas emoções. É terapêutico. Agradecer por 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Faça isso durante essa semana e veja o que mudou no final de semana. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?